aqui para pedir perdão pelos meus pecados, erros, falhas, pelas transgressões, pelos tropeços cometidos consciente ou inconscientemente. Pai amado, estamos aqui para sermos aperfeiçoados pelo Senhor. E todo pecado arrependido com sinceridade lá de dentro do coração é pecado perdoado. Vai lá para o esquecimento e nunca mais será trazido de volta à memória. Oh meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom por nos perdoar pelas nossas falhas. Mas mais do que isso, meu Deus, como o Senhor é bom por ter nos trazido até aqui. Então, meu irmão, minha irmã, agradeça, diga obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Se você é homem, diz obrigado. Se você é mulher, diz obrigado. Pois Deus nos fez homem e mulher, cada qual com o seu propósito, para seguir firme no caminho que Deus determinou para a nossa existência. Uma existência com propósito, meu irmão. Uma existência com propósito, minha irmã. Não se desvie desse caminho. Deus é bom, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não busque o entendimento ali fora entre os homens, não busque o entendimento dentro da sua própria mente, pois existem vozes malignas que tentam nos perturbar, nos tirar do seu caminho santo. Não. Nos imuniza, Senhor. Esse é o pedido da tua igreja. Imuniza meu pai e minha mãe, imuniza meu filho e minha filha, imuniza meu irmão, imuniza minha irmã, imuniza toda a humanidade contra essas vozes. Esse é o clamor da tua igreja, meu Pai. Esse é o clamor para que nenhum mal venha suceder sobre a humanidade. Ó Pai, buscamos o Senhor com todo o coração, a tua maravilhosa providência, mas tudo começa, meu irmão, minha irmã, com o teu discernimento, Pai. Ó Deus amado, Pai querido, vem nos dando discernimento, Pai. Vem falando no nosso coração com a tua palavra, para que possamos seguir esse caminho maravilhoso que o Senhor projetou para nós, meu Deus, e usufruir de todas as bênçãos separadas desde antes que o mundo fosse criado. Ó Deus amado, Pai querido, o Senhor é bom, o Senhor é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e a tua igreja crê e recebe e confessa em nome de Jesus. Capacita-nos, meu Deus, para levar a tua luz àqueles lugares onde ainda vivem trevas. Capacita-nos, meu Deus, para poder operar o milagre e a maravilha que o Senhor quer para todos aqueles, meu Deus, que o Senhor criou. Ó Pai, que as pessoas venham em multidões para crer no teu nome, Jesus, aderir ao reino de Deus e poder se comprometer com os deveres santos e receber as promessas magníficas. Tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. Então, meu Pai, ouça a oração da tua igreja. Ouça o meu irmão, minha irmã, que está com o coração apertado, que precisa, nesse momento, te apresentar. Sob o louvor da bondade de Deus, apresenta, meu irmão, minha irmã, crendo que Deus vai te honrar em nome de Jesus.
beneficiar aqueles que confiam no Senhor. Diga após mim: Senhor meu Deus, eis-me aqui, crendo, recebendo, confessando a sua bondade, em nome de Jesus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus, cara. Glórias e glórias e glórias. Amém. Pode sentar com o santo. Oh, como é bom estar na casa de Deus. Glórias e glórias e glórias. Hoje trazendo uma palavra. Essa palavra aqui deu trabalho, meus irmãos. Tem parte da Bíblia que a gente tem que ler até extrair informação, né? Mas o Espírito Santo deu essa palavra, então ela tem que ser comunicada à igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar já em Mateus capítulo 9, verso 14. Mateus 9, 14. O tema é jejum. Meu irmão, minha irmã, vamos começar com uma pergunta: será que o jejum é um ato que nós devemos praticar? Vamos ouvir o nosso mestre, porque ele foi perguntado, foi questionado sobre isso. 9,14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João. Olha comigo, meu irmão, minha irmã. Quem veio a Jesus? Não foram os discípulos de Jesus, foram os discípulos de João. Que João é esse? João Batista, né? Os discípulos de João Batista procuraram Jesus Cristo para perguntar. Continuando: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então, os discípulos de João Batista procuraram Jesus perguntando: Senhor, por que nós, os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam, mas nós não estamos vendo os seus discípulos jejuar? O que essa mensagem nos alerta? Qual que é o sentido desse diálogo, desse inquérito, desse questionamento? É o fato, meu irmão, minha irmã, que o jejum é um hábito que já era praticado muito antes de Jesus. Já era um hábito no meio religioso a prática do jejum. E é verdade, se a gente olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver várias menções a isso. E eu chego mais, eu digo inclusive que o jejum não é uma coisa exclusiva do mundo judaico-cristão. Não. Outras linhagens religiosas também o praticam, o que mostra que o jejum está muito vinculado a essa busca pelo divino, e tem sentido, amém? O jejum, ele é uma forma de nós enfrentarmos os nossos desejos, começando pelo desejo mais básico, que é o de nos alimentarmos. Todo mundo precisa comer, amém? Comer não é pecado, pelo amor de Deus, amém? Comer é uma dádiva de Deus, nós temos que aproveitar, com consciência sempre, mas aproveitar. Agora, tem momentos em que a gente precisa enfrentar a carne, a gente precisa enfrentar o nosso eu, precisa mostrar que quem manda não é o desejo, a vontade, mas um propósito maior. Então, a prática do jejum, ela já vem de muito tempo, porque ela tem vinculação com a busca pelo divino, a busca pelo propósito de vida, amém? E os judeus já praticavam há muito tempo, e os discípulos de João Batista praticavam. Eu acho que essa palavra, ela traz para nós uma expressão clara de que, independente de ser de João, que criticava os fariseus, ou ser fariseu, que criticava João, as duas linhagens, ambas reconheciam a importância do jejum, amém? Então, partidos diferentes, amém? Times diferentes,
praticam o jejum. E agora o discípulo de João Batista pergunta a Jesus: mas por que vocês não estão jejuando? Se todo mundo jejua, por que logo os seus discípulos não estão jejuando? Uma pergunta válida, né, meu irmão? Por quê? Jesus responde. Versículo 15. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuará. Olha que Jesus é magnífico, né, meus irmãos? Ele não dá uma resposta na lata, ele dá uma lição. O que ele fala? E de um jeito simples, né? O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Ele está dizendo o seguinte: o jejum só tem validade quando tem propósito. O jejum não é nada em si mesmo. O jejum ele tem validade quando ele está num certo contexto. E aqui ele está mostrando o contexto. Por que os discípulos haveriam de jejuar para me encontrar se eu estou entre eles? Haverá o dia que eu vou embora, e aí eles jejuarão para me buscar. Mas agora, não, agora não é hora de jejuar. Eu fico lembrando de Deus falando com Moisés. Moisés orando: Deus, o que eu farei agora que os egípcios estão aqui chegando, eles vão nos matar, e na minha frente tem o mar, nós seremos destruídos. Aí Deus falou: já orou demais, irmãozinho, levanta e marcha. Tem hora que é para orar, tem hora que é para agir. Amém? Então, nesse momento aqui, o jejum ele não era recomendado ou necessário. Por quê? Porque Jesus estava entre eles. Para que vai me procurar se eu estou aqui? Amém? É só falar: Jesus, oi. Não precisa jejuar, não. E meus irmãos, o que Jesus está nos dizendo com essa palavra tão singela? Olha que é um versículo só. Ele está dizendo que o jejum não pode ser religiosidade. Jejum não pode ser hábito por si só. Jejum não pode ser tradição. Ah, chegou os dias do jejum. Todo ano de tal a tal é jejum. Será que é por aí? Ah, eu jejuo todo mês no dia tal. Será que é por aí? Eu jejuo quando eu vou fazer tal coisa. Será que é por aí? Veja bem, não estou dizendo que não é não, amém? Mas há um condicionante. É só por causa da data? É só porque você vai ter essa tarefa? Ou existe algo mais profundo? Ou existe verdadeiramente a vontade de se aproximar de Deus, de fato envergar a carne, de fato ter comunhão? Essa é a questão. Você pode escolher um dia para jejuar todo mês, desde que ele tenha essa substância, desde que tenha esse conteúdo. Você pode selecionar uma época do ano ou condicionar uma tarefa ao jejum. Jesus mesmo diz: tem demônios que só se expulsam com jejum e oração. Amém? Olha, você precisa jejuar para fazer esse tipo de combate. Então Jesus não está dizendo que não é para fazer, mas Jesus está alertando para o conteúdo do jejum. Amém? Haverá um momento que ele será necessário. Você vai para o combate espiritual? Jejua. Jesus está dizendo. Haverá um dia que eles terão que jejuar. Às vezes você está com uma dúvida muito grande, você precisa encontrar uma resposta. Então é preciso ir mais fundo na relação com Deus. Às vezes a tua carne está te perturbando. Enverga ela, é a hora do jejum. Tem momentos que você está com uma causa muito séria, muito grave, que você precisa vencer aquilo. E aí você vai e coloca o jejum em ação, amém? Ele tem que ter propósito, ele tem que ter conteúdo, ele não pode ser mera religiosidade, não pode ser mera tradição, não pode ser vazio de conteúdo, amém? Vamos ver Jesus falando mais uma vez sobre jejum, um pouco antes, ainda no Evangelho de Mateus, mas agora no capítulo 6. Volta uma, duas páginas, por favor. Capítulo 6, versículo 16 a 18.
O grande desafio, meus irmãos, é a gente ter sempre uma fé sã, uma fé com um propósito, uma fé com conteúdo. E nós sempre estamos flertando com a religiosidade. Vigie, igreja, amém? Tudo é santo, amém? Desde que isso tenha propósito. Vamos lá, olha que bacana essa passagem, 16 a 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Olha Jesus ensinando. O jejum ele tem que ter propósito. E qual é o propósito do jejum? É mostrar aos homens que você jejua. É tirar a onda que você está jejuando. É para provar para alguém que você é mais religioso entre todos os religiosos. Jesus está dizendo, não. Se é por aí, meu irmão, você está errado. E aqui Jesus tem em mente a cena dos religiosos da época dele, que faziam jejuns longos e andavam pelas ruas, cabisbaixo, amarelado, né? Às vezes com o rosto chupado, de tanto tempo ficar sem comer, às vezes com dores no estômago. E quando eram perguntados, por que você está assim? Estou jejuando porque eu sou muito santo. Não é por aí. O jejum não é para homens, o jejum é para Deus. Amém? Então quando você for jejuar, não conta nem para o teu cônjuge. Jejua, lava o seu rosto, unge a sua cabeça. Hoje em dia a gente não unge, né? A gente passa perfume, né? Toma aquele banho, passa perfume, vai para a rua, vai para a luta. Deus está te olhando, Ele está vendo o teu esforço. O propósito não é mostrar para os outros, é mostrar para Deus o que você quer, que é comunhão. É por isso que você está jejuando. O propósito do jejum é mostrar para a carne quem manda. Quem manda na minha carne não é você. Carne, desejo, vontade. Não, é o meu Deus que está no céu. Ele é que manda no meu corpo. E em nome desse amor que eu tenho por Deus, eu não vou comer. E o corpo vai gritar, e você vai existir. E o corpo vai gritar, e você vai existir. E Deus vai falar no teu coração. Amém? Nós não jejuamos para religiosidade, nós jejuamos para comunhão. É espírito e verdade. Amém? Pastor, você está falando então que é uma regra eu nunca posso contar para os outros? Não, meu irmão, toma a palavra, amém? No seu propósito mais abrangente. Tem momentos que nós vamos falar aqui, gente, vamos vir para o culto, todo mundo de jejum para a gente fazer uma consagração. Todo mundo vai saber que todo mundo de jejum, amém? Ah, mas aí eu contei, perdeu o efeito. Não, meu irmão, aí você já está caminhando pela religiosidade, amém? O que Jesus está falando aqui é sobre propósito. O propósito não é mostrar, eu não, alegre, pastor, Maria, nossa, estou jejuando 4 dias. Aí a Maria fala, nossa, como meu marido ele é religioso. Ah, meu irmão, não é por aí não. Amém? Os elogios da esposa tem que ser os elogios do marido. E Deus tem que me elogiar como sendo crente. Cada coisa tem o seu propósito. Jesus está chamando a atenção para isso. E aí, meus irmãos, a Bíblia fala muito sobre esse jejum espiritual. Tem um momento que Jesus fala, eu não quero que jejuem, eu quero o coração de vocês. Eu não quero propósitos, promessas, eu quero uma vida consagrada. Deus fala muito sobre isso. Mas eu achei uma passagem, meus irmãos, que dá uma instrução belíssima, magnífica sobre o jejum. E não está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento. Um trecho todo dedicado ao jejum. Difícil de ler, mas nós vamos interpretar agora, amém?
Vamos lá, Isaías capítulo 68, verso 3. Isaías capítulo 58, verso 3. Isaías, profeta Isaías, vai lá para o meio da Bíblia, passou Salmos, passou os livros sapienciais, você vai chegar nos profetas. Primeiro profeta, Isaías, capítulo 58, vamos começar no verso 3, amém? É todo um trecho dedicado ao jejum. E jejum, meus irmãos, não é jejum só de comida não, amém? Nós podemos fazer jejum de um monte de coisa. Fazer o jejum, por exemplo, de um hábito que a gente tem ali muito aferrado. Eu vou ficar aqui uma semana, um mês sem fazer isso, amém? Por exemplo, eu gosto muito de Netflix. Não, eu vou ficar um mês sem assistir nada na Netflix. Você é jejum também, sabiam disso, né? Eu gosto muito de café, eu tomo muito café. Então eu vou falar, uma semana eu não vou tomar nem um golinho de café. Isso também é jejum. A cara vai dizer, eu quero café. Você vai dizer, não vai tomar café, amém? Você tem que mostrar, o café não manda em você, quem manda é Deus, amém? Então tem vários tipos de jejum. Tem um jejum de dizer assim, eu vou ficar uma semana sem falar, nada de derrota. Mas esse jejum é bom, hein? Esse jejum é bom. Não vou falar nada de derrota, só coisa boa. Hoje é jejum difícil às vezes esse, né, irmão? Mas é um jejum importante para te aprender a confessar, amém? Então tem muito jejum. Ora que Deus vai te mostrar que jejum que você precisa fazer, amém? Agora na nossa igreja a gente sempre faz essa recomendação. Atenção, nossa recomendação é você com Deus, amém? Mas a recomendação aqui do alto desse púlpito é: não faça jejum de água e de remédio, amém? Cuidado, água e remédio é um negócio muito, muito sério, principalmente com as pessoas que têm uma idade mais avançada, amém? Então assim, mas Deus tocar no teu coração, que é por aí, vai fundo, amém? Mas a nossa recomendação é remédio e água, a gente sempre faz como exceção. Diz assim, não, a princípio nós não vamos fazer esse tipo de jejum, amém? Ninguém ficar trazer algum dano para a vida, né? Em nome de Jesus. Mas sempre a comunhão com Deus. Deus é que vai dar a direção. Comigo, em nome de Jesus? Vamos lá? Versículo 3: dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Pausa. Olha para mim, meus irmãos. Aqui é o povo. É o povo se dirigindo para Deus e questionando: Senhor, por que haveremos de jejuar se o Senhor não vê este jejum que nós fazemos? Essa é a pergunta, amém? Então tem alguém aqui que está jejuando, creio eu, religiosamente, creio eu, sem o conteúdo devido, creio eu, só com parte do que é jejuar, e não está vendo o resultado. E aí tal pessoa questiona, o povo questiona: Senhor, por que vamos jejuar, afligir o nosso corpo, se isso não dá resultado? Amém? Essa é a pergunta. Aí Deus já está respondendo no próprio versículo, olha só: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio conhecimento e requereis todo o vosso trabalho. Então Deus está aqui respondendo. Presta atenção. Quando vocês jejuam, vocês estão procurando seu próprio contentamento. Será que esse é o tipo de jejum que eu vos ensinei, que me interessa? Aquele que interessa a vocês? Vocês estão jejuando e ao mesmo tempo estão explorando seus empregados? Vocês estão explorando, estão fazendo jejum, está com a cara amarela, mas está explorando os outros. Olha que sério. Aí continua: eis que para contendas e debates jejuais, vocês ficam jejuando e ficam brincando, ficam debatendo, falando palavras inúteis.
E para dar punhaladas impiamente, vocês ficam maltratando os outros. Punhalada mesmo, sabe o que é punhalada? É facada. Dando facada nos outros, impiamente ou injustamente. Está entendendo? Olha que é a frase de Deus. Ó Senhor, por que jejuamos e o Senhor não nos ouve? Opa, peraí, meu irmão, você está jejuando, mas está explorando o trabalhador, está falando palavra inútil, está discutindo com os outros. O conteúdo, meu irmão, é religiosidade não. Não adianta envergar a carne e não entregar o coração. Amém? Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Se vocês jejuarem assim, eu não vou ouvir a oração de vocês mesmo, não. Amém? E aí continua. Seria esse o jejum que eu escolheria? Então Deus está falando assim: será que esse é o tipo de jejum que eu espero de vocês? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Então olha só comigo aqui, meu irmão. Deus está falando assim: será que o jejum que eu quero de você é só para você sofrer por sofrer? Para te envergar? Para você ficar uma pessoa, fraca? Para você sentar em cima de si e ficar chorando, se lamentando? É só para isso. Você sabe que no hábito judaico, você sentar em cinza, jogar pó na cabeça, rasgar as vestes, vestir roupas de pano grosseiro, são sinais de tristeza, né? Então Deus está falando: será que eu quero que você jejum só para ficar triste? Aí ele continua: chamarias tu a isso de jejum e dia aprazível, Senhor? Será que é esse tipo de jejum que vai me dar prazer? Só ver vocês sofrendo? Estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão, minha irmã? Aqui é a interpretação. O texto é truncado, mas está dando para entender? Então Deus está falando assim: o que adianta você jejuar se você está brigando, você está fofocando, você está pecando? Será que eu quero só que vocês sofram por sofrer? É só isso que eu quero. É isso que vai me dar prazer. Versículo 6: porventura não é este jejum que escolhi? Aí Deus começa a falar: que jejum que eu quero? Será que não é esse o jejum que eu quero? 2 pontos. Vai para frente. Agora Deus vai falar: que solte as ligaduras da impiedade. Deixa de ser injusto. Deixa de ser injusto. Impiedade, você sabe, né? É injustiça, né? Solta as ligaduras da impiedade. Larga a impiedade. Solta a impiedade. Desfaça da impiedade. Não seja uma pessoa injusta. E aí continua: que desfaças as ataduras do jugo, não oprime os outros, não oprime o seu irmão, a sua irmã, e que deixes livres os quebrantados. As pessoas que estão procurando Deus sejam um instrumento de bênção, e que despedaças todo o jugo, ou seja, tudo que é opressão, tudo que é coisa ruim. Na época, falar de jugo tem a ver com escravidão, amém? Liberta os seus escravos. Esse jejum me agrada. Amém? Para o patrão, seja bom com seus empregados. Para o gerente, seja bom com seus subordinados. Para a mãe, seja bom com seus filhos, com seu marido. Para o pai, seja bom para a sua casa. Amém? Não oprima os outros. Você é mais inteligente, não humilha ninguém. Você é mais rico, não humilha ninguém. Amém? Seja uma pessoa humilde, boa, de boas ações. E aí Deus agora vai falar detalhes, amém? Versículo 7: porventura não é também que... Aí ele vai falar aqui 4 aspectos. Olha só. Primeiro: repartas o teu pão com o faminto. Vamos por partes, devagarinho. Deus está falando: jejum que me agrada? Seja caridoso. Dá de comer quem não tem o que comer. Repartas o pão que eu te dei com aquele que ainda não conseguiu receber, porque se eu te dei para você também dá para o outro. Lembra? Aquilo que nós recebemos de graça nós damos. Deus nos consola para que possamos consolar os outros. Amém? Então você está com uma situação financeira melhor?
Olhe por quem não está na mesma condição que você. Depois, e escolhas em casa, recolhas em casa os pobres desterrados. Receba na sua casa quem não tem teto, ou seja, ajuda aquele que não tem nem onde dormir. Naquela época, meu irmão, havia muito essa questão da hospitalidade. As pessoas viajavam, às vezes não tinham pouso, e muitas vezes entravam em comunidades de corações fechados e a pessoa tinha que dormir no relento. Amém? Hoje em dia, meu irmão, minha irmã, tem gente que a gente passa na rua ali, está passando frio na época do inverno, está sendo molhado na época das chuvas. Meu irmão, seja caridoso, olhe para essa pessoa, ajude ela de alguma maneira. Amém? Você tem condição, ajuda. E vendo o nu, o cubras, ou seja, quem que não tem roupa, dá uma roupa para ele, dá uma parte do que você tem, amém? Estou falando aqui de roupa, hoje em dia, graças a Deus, né, por causa dos avanços tecnológicos, até que ter roupa não é coisa tão difícil, né? Mas às vezes é um material de higiene, não é isso? Às vezes, né, é uma ajuda para pagar uma conta, não é isso? Ou seja, seja caridoso, chora com quem chora, amém? Reparta o que você tem. E não te escondas naquele que é a tua carne. Olha que importante. Nunca retenha a mão para ajudar aqueles que são da sua família. Olha que importante isso, meu irmão. Ah, mas eu tenho raiva daquela pessoa. E está jejuando? Eu estou jejuando e Deus não me ouve. Aí escuta essa palavra, ajuda o seu parente. Ah, mas aquele parente eu não gosto. Olha a contradição. Aquele parente está necessitando. Às vezes está necessitando de uma ajuda física, às vezes está necessitando de oração. Amém? Começa na oração. E para você orar, meu irmão, tem que limpar o coração, senão você não vai conseguir. Deus humilha, meu irmão. Tenta orar com o coração cheio de mágoa, você vê o tapa que tu leva. É ou não é? Tem que limpar o coração. Amém? Tem que tirar o veneno. Tira o veneno e começa a orar. Pronto. Como dizem lá fora, a mágica começa a acontecer. Amém? Olhe pelos da sua casa. Estamos ainda chegando na época do Natal, né? Um bom momento. Liga aí para aquela pessoa que tem muito tempo que você não... Estou te ligando para te dar Feliz Natal. Amém? Aproveita. E aí já fala do amor de Deus. 8. Então, agora vem os benefícios. Romperá a tua luz como a alva. Oh, meu irmão, aí você vai brilhar. Aí você vai brilhar, meu irmão. Na hora que você começar a colocar essas coisas no seu coração, que você abandonar a injustiça e ser uma pessoa caridosa de verdade, a tua luz vai começar a brilhar. Amém? Deus vai te... O que a luz faz com a gente? Eu estou aqui olhando para cá, tem ali um pisca-pisca ali, está chamando a minha atenção, não está? A tua luz vai começar a brilhar, Deus vai começar a te enxergar, vai começar a ver o seu jejum. Mas tem que fazer isso aqui primeiro. Não basta parar de comer. Um mês sem ver, um ano sem tomar refrigerante. E vociferando contra os outros, brigando com os outros, falando palavra inútil, meu irmão, foi em vão. Tem que fazer o jejum e se consagrar como Deus quer, que é o teu coração, não é o seu jejum. E olha o que vem na sequência, e a tua cura apressadamente brotará. Olha que lindo, meu irmão, a cura. Está agindo bem, está agindo nos caminhos do Senhor, veio aquele diagnóstico, fez aquele propósito, fez aquela oração, a cura veio. E a tua justiça irá diante da tua face, ninguém vai te, meu irmão, ninguém vai te prejudicar não. Deus vai abrindo o teu caminho, amém? Todo mundo que estava ali conspirando contra você vai ficar humilhado. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus vai te proteger. Amém? Está claro, meus irmãos? Está ficando claro aqui a palavra ou não? Deus vai te proteger. Ele vai na tua retaguarda, vai olhando para a tua esquerda, para a tua direita, para cima, para baixo, na frente, antevendo um ano de coisas ruins que os outros queriam fazer contigo. E Deus vai só abrindo o seu caminho. Amém? Esse jejum é bom. 10.
desculpa, 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Tudo não começou com uma pergunta? Senhor, por que jejuamos e o Senhor não nos ouve? O Senhor não olha para nós? Aí que Deus já está falando. Aí, meu irmão, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. O pacote é completo. Aí eu vou te ouvir. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Que forte, hein, meu irmão? Que forte. Senhor, preciso do Senhor. Deus vai falar: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar a vaidade. Ou seja, quando você abandonar as coisas ruins no seu jejum, eu te ouvirei. Está claro, meus irmãos? Está claro? Nós vamos praticar o jejum. Ainda estamos continuando. Tem mais palavras, amém? Mas para a gente ir amarrando. Nós podemos praticar o jejum? Devemos, com propósito. Não para agradar os outros, mas para agradar a Deus. Vamos envergar a carne para mostrar que quem manda na nossa vida é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós somos súditos de Jesus e quem fala aos nossos ouvidos é só o Espírito Santo, também. Mas eu não só vou fazer jejum, eu vou viver a palavra. Eu vou viver o amor de Deus. Eu vou me desprender de tudo que é ruim e eu vou ser uma pessoa melhor. E aí Deus vai ouvir, amém? E aí Deus vai honrar o seu jejum. Glória a Deus. Continuando. 10. E se abrires a tua alma ao faminto, de novo, hein? E fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Amém? Olha que lindo. Então, quando você for uma pessoa caridosa e quando você ajudar os aflitos, meu amigo, você vai ser visto por Deus. Amém? Deus vai te ver, você vai iluminar ali, imagina o mundo todo e vai ter uma luz na frente de Deus. Deus vai prestar atenção em você. 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os seus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Aqui as cenas sempre vão buscar aquela cena do contexto do autor bíblico. Amém? Quem está falando é o Espírito Santo, mas quem escreve é um ser humano. E o ser humano aqui, Isaías, ele vivia numa terra de deserto, uma terra que às vezes haviam guerras por água, em que a fome era sempre uma ameaça. E ele está dizendo aqui, amém? Ele está dizendo: não vai te faltar nada, amigo. Vai te faltar nada. Hoje os desafios são diferentes, né? Hoje os desafios são diferentes. A água chega lá, água encanada. Não vamos pensar na água, não vamos pensar no grande maná de Deus que nos farta por completo. Amém? Seja qual problema você enfrentar, Deus está lá com você. Ele vai garantir a tua prosperidade. O que significa prosperar? A igreja de conciliação entre Cristo, Espírito e Verdade, conforme a Bíblia, é sempre melhorar. Amém? Nós sempre vamos melhorar. Isso que Deus está falando. Mas não adianta a religiosidade. Tem que ser espírito e verdade. E para terminar, verso 12. E os que de ti procederem edificarão lugares antigamente assolados. Olha que lindo. Essa bênção não é só para você não, meus irmãos, é para as futuras gerações. E é bem, meu Deus, é muito verdade isso. As pessoas que virão depois de você seguirão o seu exemplo, amém? E mesmo os desafios que você não vai conseguir resolver, meu irmão, as próximas gerações vão resolver, amém? Deus vai te honrar até para além do alcance da tua mão, para além do alcance às vezes da tua vida. Deus vai te honrar de verdade, meus irmãos. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Ou seja, você será uma bênção, não só para a sua própria vida, amém? Você vai ser uma bênção. Aqui ele está falando na imagem de construir cidades, amém? Amém? Às vezes assoladas por guerra, restaurar cidades que foram dizimadas. Esse tipo de gente que não se apega ao jejum protocolar religioso,
mas que se entrega em espírito e verdade, esse tipo de gente, Deus está falando, é o que vai fazer a diferença. Amém? Tenha sempre no seu coração, você é nação escolhida, povo eleito, sacerdócio real. Amém? Você não é qualquer um não, meu irmão, mas tem que ser um cristão convicto, tem que se entregar por inteiro. As suas tradições têm que ser com profundidade, com conteúdo. Os seus atos têm que ter propósito diante de Deus. Amém? Nós vamos jejuar em nome de Jesus, mas nós vamos vigiar para que esse jejum esteja dentro desse contexto. Porque nós precisamos envergar a carne, nós precisamos mostrar para a carne quem manda. Mas nós precisamos cumprir os nossos desígnios santos ao mesmo tempo. Amém? Tudo junto. E Deus vai sempre nos honrar. Estamos indo para um ano novo, meus irmãos. O ano de 2025 pode ter um jejum o ano inteiro. Pode ter um propósito o ano inteiro, meu irmão. Esse é o momento da gente pensar nessas coisas. E geralmente é a época que a gente fala, agora eu vou fazer isso que eu não conheço. Então é a hora de. É para não fazer. Não, vamos fazer, mas não faz por religiosidade. Amém? Na nossa igreja não faz promessa. Amém? Cara, não é isso. Apresenta para Deus algo importante, mas orna o teu jejum com isso aqui. Amém? Não é só o jejum, é tudo que está em volta, é viver completamente o Evangelho. Glória a Deus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.